Trabalhar em casa passou a ser uma realidade ou mesmo uma necessidade diante dessa situação de isolamento social devido à Covid. Então, muitas pessoas que elas não tinham o hábito ou mesmo que a empresa não permitia levar trabalho para casa, levar o computador, agora passou a ser uma realidade. Bem como pessoas que elas ficaram desempregadas, elas arrumaram, algum modo de trabalhar home office, atendendo call center, ou seja, fazendo vendas diretas online. Então, foi um choque muito grande de mudanças, né? As pessoas passaram a ter que se adaptar. Como que vou trabalhar em casa? Será ser mais fácil? Será ser mais difícil? Então, muitas pessoas, elas não têm o mesmo comprometimento, a mesma produção que teria se tivesse que ir lá todos os dias no local de trabalho, bater aquele ponto, né? Fica lá das 8 às 18. Então a gente tem que ter muito cuidado. Não é porque estamos em casa que a gente pode fazer as coisas de qualquer jeito. A gente tem que ter a mesma produtividade, a mesma atenção, o mesmo trato ao cliente. A gente não pode fazer as coisas de todo jeito. Então o objetivo deste vídeo é passar algumas dicas, né? Algumas coisas que eu passei a fazer, que antes eu não tinha conhecimento, mas vi que é o que funciona, e compartilhar com vocês esse modo de organização, porque de nada adianta você ter um ótimo trabalho, você gostar do seu trabalho e você não fazer as coisas de forma produtiva, de forma assim que realmente seja organizado. Então a primeira coisa, você vai marcar o seu território. Vocês já viram que os cachorrinhos, eles marcam o lugar, eles estabelecem quais são os lugares deles, os que eles podem frequentar, até como uma forma de inibir outros animais domésticos, né? Eles fazem isso, claro, de forma inconsciente, mas a gente tem que delimitar qual que é o melhor lugar da sua casa. Seria um quarto que ninguém usa, você tem uma biblioteca, de repente até mesmo a cozinha, né? Se for um horário que não passa ninguém, dependendo do horário, às vezes à noite todo mundo tá dormindo, você usa para fazer algumas atividades suas, tá? Mas o mais indicado, se possível, é um lugar silencioso, sem distração, de preferência mesmo um quarto, né? Até porque você consegue fechar a porta, você consegue mais demarcar esse território e evitar, né, que outras pessoas batam na porta. Você tem que estabelecer que agora é seu horário de concentração, que você deve produzir. Então tem que deixar meio que reservado, né? Olha, esse horário até este horário eu vou estar em atividade. Depois, o que vocês tiverem pendente, vocês me passam recados. Porque se você não fizer dessa forma, se você deixar tudo aberto, a porta, as pessoas elas vão achar que você, né, não leva a sério o seu trabalho, vai achar que você está brincando, que você está fazendo outras coisas, distraindo. Então o horário de trabalho é sagrado. E o mais importante é você delimitar esse espaço, tá? Da mesma forma que você seria vigiado se você estivesse no ambiente de trabalho, os demais colegas próximos iam estar vendo o que você está fazendo, você tem que ter essa mentalidade. Se você não agir dessa forma, você vai passar para as próximas distrações que eu vou passar a seguir. O outro lado bom de trabalhar em casa é a flexibilidade, que você pode delimitar os seus horários de trabalho. Não necessariamente você tem que cumprir aquela jornada, né, aquela rígida jornada de só terminar as funções no final da tarde, só ter aquele intervalo predeterminado. Não, o que importa nesse modelo de trabalho é a sua produção, é o quanto você consegue produzir com eficiência, com qualidade. E lógico, por você estar naquela tranquilidade de casa, você não pegar trânsito, você não ter que se deslocar para refeitório ou mesmo para restaurante, psicologicamente já vai afetar que você tenha uma boa produção, que você esteja mais relaxado para trabalhar. Porém, você não precisa, como eu falei, não precisa estar com esse horário engessado, mas você também tem que ter aquele mínimo, né? Não é porque você não vai trabalhar às 8 horas que você vai, eu vou trabalhar só 30 minutos. Se você tiver esse hábito frequente de apenas 30 minutos, 1 hora, você vai ver que ao final do mês você não vai conseguir aquele mínimo de atendimentos, o mínimo de vendas, de prospecção. Então tem que ter muito cuidado. Não é porque tem flexibilidade que a gente vai
fazer uma bagunça. Você tem que ver, olha, em quanto tempo você consegue abrir sua caixa de e-mails, respondê-los, em quanto tempo você consegue fazer as ligações e estabelecer. Cumpriu sua meta, você está livre para assistir um filme, para você passear. Então, o bom do home office é isso, o equilíbrio. Assim como o celular veio para facilitar nossas vidas, antigamente a gente tinha que ir na casa de alguém, né, se deslocar para mandar algum recado, ou mesmo usar aqueles telefone fixo. Hoje em dia tudo é muito mais tranquilo, tudo é muito mais ágil, né? O mundo moderno, você manda aquela mensagem, a pessoa recebe na hora. Porém, assim como é uma facilidade, pode ser de grande prejuízo na sua produtividade, no seu dia a dia, porque a cada apito que o seu celular dá, eu vou atender a ligação, ou eu vou atender a mensagem. Isso toma o seu tempo, por mais que você diga, não, vou gastar só um minuto para responder, mas vira uma bola de neve. Uma coisa leva a outra. Uma mensagem que você atende já lhe mostra um grupo e você vai ver esse grupo, e esse grupo você já acha um problema e depois você já, de repente, você está no Google pesquisando alguma coisa. Então vira uma bola de neve. Você tem que deixar esse celular, de preferência, né, desligado ou no modo avião, e você ter os horários. Por exemplo, 8 da manhã, antes de eu começar meu trabalho, eu vou checar minhas mensagens. Mas cuidado, a gente começa a checar uma mensagem quando pensa que não vai para a rede social e a hora passa. Então deixe 30 minutos de manhã, depois do almoço mais 30 minutos, e à noite você fica o tempo que você querer, né? O tempo mais livre, porque aí entende-se que você concluiu os seus trabalhos. Então, muito cuidado, porque celular, assim como ele é uma ótima ferramenta, ele também pode ser um vilão na nossa produtividade. Agora, a próxima dica, até como empresária, eu tenho essa visão de informar assim, que as pessoas, às vezes, os funcionários estão em casa, trabalhando, né? Às vezes até mais do que estaria lá no trabalho, né? Às vezes porque no trabalho tem um colega ou outro para compartilhar uma dúvida. E em casa, às vezes, é até mais difícil, porque ele está lá, às vezes, sozinho. Então, a dica é que você tem que se comunicar por 2 motivos. Comunicar com seus colegas de trabalho, né? Seja por ferramenta CRM, ou seja, pelo WhatsApp, a ligação, falar com seus colegas, sabe? Não se isolar. Porque além de ser um problema psicológico, né? O isolamento, no meio de pandemia, leva para um estado depressivo. Você não está mais naquele ambiente, você não está conversando com as pessoas tete a tete. Então, outro motivo também da comunicação, principalmente com seus superiores, com seu diretor, seu chefe, porque você está trabalhando, mas muitas vezes ele não sabe o que é que você está fazendo. Por quê? Porque você não está informando, você não copia nos e-mails, você não dá um retorno, tá? Por mais que seja, mas isso é corriqueiro, eu sei fazer, não precisa informar. Mas é importante, gente, tá? Porque lembre-se que essa época é época de cortes, né? Cortes de gastos. Então, se ele acha que você não está fazendo alguma coisa, você corre um sério risco de ser mandado embora, tá? Então, comunicação nunca é demais. A gente erra, a gente peca quando a gente não fala, quando a gente não reporta as coisas. A gente nunca está errado em solicitar e informar, tá? Seja seus colegas ou seja os seus superiores. A comunicação é uma ferramenta maravilhosa. A próxima dica é a organização. A organização dos seus compromissos, dos seus trabalhos, das suas metas diárias. Eu, por exemplo, né, por ter mais de 30 anos e sou do pessoal antigo, eu gosto da boa e velha agenda. Então eu uso essa daqui, eu ponho tudo que eu vou fazer no próximo dia. Seja coisas simples, sejam compromissos pessoais, compromissos empresariais, eu disponho na agenda. Por quê? Porque é algo assim que eu sinto que eu tenho controle das minhas ações e não eu deixar me guiar por memória, por mais que seja, eu sei que amanhã eu tenho que mandar e-mail para determinado cliente, mas é uma forma assim de eu estabelecer o que é que eu fiz, para não terminar o dia eu pensar assim, eu acho que o dia não rendeu, não fiz nada, não consegui produzir. E quando você faz isso, por mais que você não consiga finalizar a tarefa, você risca e repassa para outro dia para você concluir. Mas tem pessoas que são mais tecnológicas, elas usam aplicativos, usam planilha de Excel, usam mesmo a agenda do Google, não importa. O importante é o método que você se sinta mais confortável e que realmente funcione com você. Outro detalhe,
fazer pausas. Enquanto tem pessoas que também elas são sem foco, elas param muito para olhar celular, para olhar a caixa de e-mail. Tem também aquelas pessoas que elas ficam igual um robô, né? Começa a fazer aquela atividade e vira noite, vira madrugada, ela fica com aquele hiperfoco, workaholic, né? Que algumas pessoas falam esse termo assim, daquelas pessoas alucinadas por trabalho. Então você tem que fazer pausa, porque isso pode causar uma síndrome de burnout, que é aquele estresse, aquela sobrecarga de tantas funções, de tanto acúmulo. E é importante, tudo tem que ter limite, tudo tem que ter equilíbrio, você ter as pausas para tomar um café, para tomar um suco, claro, com muito cuidado, né? Não é porque é pausa que você vai ir embora, não terminar o que você tem para concluir. Então tudo é muito equilíbrio, tá? Mas a pausa é fundamental. De repente você está muito cansado, você tira um cochilo e refaz suas forças. Então, por fim, e não menos importante, a última dica é o cuidado com o seu ambiente de trabalho, a organização dos livros, de todos os documentos que você tem que ver, assinar. Então, colocar de modo que seja produtivo. Se você trabalha com algum livro de consulta, você deixar próximo de você já o material que você vai utilizar. Isso facilita muito o seu trabalho. Então, não só o ambiente físico, mas também o seu próprio corpo. Tem pessoas que elas preferem trabalhar de pijama. Nada contra, mas se você for fazer um teste, trabalhe um dia de pijama e outro dia você põe uma roupa, né? Não necessariamente uma roupa muito social, mas assim, algo que seja realmente como se você usasse em um ambiente de trabalho. Você vai ver que a sua produção vai ser melhor, você vai se sentir mais até disposto, até mais animado. Porque quando você põe aquele pijama, aquela roupona relaxada, aquela blusa largada, o seu cérebro manda aquela mensagem que é hora de dormir, é hora de deitar no sofá para assistir televisão. E isso não te ajuda a produzir, a ter aquela mentalidade produtiva de trabalho. Tá? Então, não só a sua mesa, não só evitar comer próximo do computador, não só deixar copos, xícaras próximo, mas principalmente cuidar da mente, né? Daquele estado de trabalho mesmo, porque isso é um conjunto de fatores. E, ao final de tudo, não esquecer, né, se possível, se você for fazer atividade física ou mesmo sair fazer uma caminhada, não deixe, sabe, os dias passarem e você ficar apenas naquele estado de atividades constantes. Sempre o equilíbrio, conforme eu já falei, tá? Espero que você tenha gostado das dicas. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha e deixa aqui seu comentário com as dicas que você tem para acrescentar mais na produção do seu trabalho home office.